Hoje nós vamos fazer um estudo sobre Daniel 11, verso 40, os últimos versos de Daniel. Antes, porém, vamos lembrar que o livro de Daniel ele é composto de 4 grandes profecias. A primeira profecia está lá em Daniel 2, é o sonho da estátua do rei Nabucodonosor. Depois Daniel 7, o sonho que Daniel teve, a visão de 4 animais, representando 4 impérios que iriam dominar esse mundo. Tanto a visão de Daniel 2 como de Daniel 7 se referem aos mesmos impérios que iriam dominar o mundo. E depois Daniel 8 apresenta a terceira visão profética desse livro. 2 animais, também representando os mesmos impérios, seguidos de um chifre pequeno, que seria o 4º império a dominar esse mundo. E em Daniel 11, nós também encontramos como pano de fundo, como background, essa mesma sequência de reinos, começando com a Medo-Pérsia no verso 2 e depois seguindo a Grécia a partir do verso 3 em diante. Porém, aqui nós encontramos detalhes a mais. Essa é a característica da profecia bíblica, escatológica. Ela sempre vai repetindo e vai ampliando, trazendo novos detalhes. E aqui em Daniel 11, nós encontramos aqui a dinâmica do rei do norte contra o rei do sul, a partir do verso 3 até o final do livro. Então, lá em Daniel 11:40, que é o final do capítulo 11, nós começamos o texto lendo assim: No tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele. Ele aqui é o rei do norte. Vamos primeiro estabelecer aqui essa questão do tempo do fim. Vamos descobrir a que tempo se refere isso. Se nós tomarmos como base o próprio capítulo de Daniel 11, no verso 35, e aqui nós estamos usando a Nova Almeida atualizada, ali diz assim: alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e limpos, até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Então, aqui se refere a uma ação do rei do norte, que nesse ponto da profecia já era Roma papal, de perseguir os sábios. Aqui, sábios é uma expressão usada aqui na Bíblia para aquelas pessoas que dependem da misericórdia de Deus e seguem a sua palavra, fazem um concerto com Deus através da sua palavra. Aqui diz que Roma papal, né, o rei do norte, iria persegui-los. Essa expressão cairão, né, os sábios cairão, cairão é um eufemismo para, na verdade, morrer. Eles iam até ser perseguidos e mortos pelo rei do norte. E isso iria acontecer até o tempo do fim. Então aqui fica fácil. Se nós olharmos para a história, nós vamos ver que Roma papal perseguiu muitas pessoas que discordavam dos seus dogmas, perseguiu-os até 1798, quando as tropas da França invadiram Roma e confiscaram as terras de Roma e também prenderam o Papa Pio VI. Ali, naquele momento histórico, Roma perdeu seu poder temporal. E isso, então, marca o começo do tempo do fim profético. Há um outro texto em Daniel também, Daniel 8, 14, 17, que tem uma outra profecia a respeito disso. Até 2.300 tardes e manhãs, depois o santuário será purificado, e esta visão se refere ao tempo do fim. Para os estudantes da profecia bíblica, que já compreendem, sabem que essa profecia se refere a um cumprimento, ela teve um cumprimento em 1844. Então, se nós colocarmos isso num gráfico, nós vamos poder ver que o tempo do fim começou em 1798, passou por 1844 e, logicamente, vai até a volta de Cristo. Esse é o tempo profético que a Bíblia chama de tempo do fim, ok? Seguindo aqui a interpretação de Daniel 11:40, nós lemos assim: no tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, o rei do norte, e o rei do norte arremeterá contra ele. Essa expressão aqui é muito interessante na Bíblia, na profecia, porque mostra um detalhe específico. Em algumas traduções em inglês, nós podemos ampliar a ideia. Por exemplo, essa tradução aqui,
nós podemos ler assim, ó, o rei do norte o tomará de assalto. Nessa outra tradução em inglês também, nós podemos ler assim, o rei do norte avançará sobre ele como um redemoinho, redemoinho. Então, transmite a ideia assim de uma tempestade repentina. E justamente essa figura de tempestade repentina, ela transmite a ideia de um contra-ataque rápido e devastador. Essa é a ideia por trás aqui dessa figura de linguagem. Continuando ainda em Daniel 11:40, nós encontramos agora uma outra expressão nesse verso. O rei do norte arremeterá contra ele, contra o rei do sul, com carros de guerra, cavaleiros e muitos navios. Essa expressão aqui, encontrada em Daniel 11:40, ela também é encontrada em outro lugar da Bíblia, em Isaías 22, versos 6 e 7. Ali diz assim, porque Elão pegou a sua aljava e vem com carros de guerra e cavaleiros. Os seus formosos vales se encheram de carros de guerra e seus cavaleiros se posicionaram junto ao portão. Aqui, essa mesma expressão encontrada em Isaías, ela facilita a gente entender aqui o texto de Daniel 11:40 e se refere a um aparato militar. Aparato militar. Carros de guerra, cavaleiros e muitos navios. Aqui em Isaías se refere à invasão que Elão era um reino que ficava ali próximo da Babilônia, iria fazer em Judá. E usando justamente carros de guerra, cavaleiros, que são o aparato militar. Então, essa expressão tem a ver com isso, um aparato militar. Seguindo aqui Daniel 11:40, nós temos agora mais uma expressão. Termina o verso dizendo assim, e entrará em suas terras, as terras do rei do sul, e as inundará e passará. Aqui é uma outra expressão muito interessante. Essa expressão ela é encontrada em outros textos bíblicos. Por exemplo, no próprio capítulo 11 de Daniel, no verso 35, ali nós encontramos assim, ó, os seus filhos farão guerra e reunirão um grande exército. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará. Adiante. E voltando, levará a guerra até a fortaleza do rei do sul. Então, notem vocês que essa expressão inundar, aqui está traduzido como arrasará tudo e passará, ela está ligada justamente à questão da guerra, ou seja, é uma metáfora para a invasão militar. Ainda há 3 outros textos bíblicos com os quais nós podemos comprovar essa ideia. Por exemplo, lá em Daniel 9:26, ali tem uma frase que diz assim, o seu fim virá como uma inundação. Aqui se refere à invasão militar de Jerusalém, feita pelos romanos. Foi profetizada aqui em Daniel 9. Depois no livro de Naum, capítulo 1, verso 8, também nós encontramos assim, com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar dessa cidade. Ou seja, aqui fala sobre a invasão militar de Nínive. A invasão militar de Nínive. Ela seria invadida pelos inimigos e a profecia bíblica trata isso como uma inundação transbordante. Por último, aqui em Isaías 8, verso 8, penetrarão em Judá, inundando e passando por ele. Ou seja, mais uma vez a Bíblia está se referindo a uma invasão militar agora de Judá, do reino de Judá. Então, como nós podemos ver, em Daniel 11:40, só pode estar se referindo realmente a uma invasão militar. Uma outra ideia interessante aqui ao estudar essa profecia é lembrar que ela não começa no capítulo 11, ela na verdade começa no capítulo 10. E ali no capítulo 10, verso 1, diz assim, no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Portanto, a quarta visão do livro de Daniel, o tema dessa quarta visão já tinha sido revelado pelo próprio anjo a Daniel. Ela se trataria de um grande conflito. Na nova versão internacional, a expressão é grande guerra. Portanto, o assunto dessa visão é uma guerra, pela própria palavra
aqui da Bíblia, né? Lembrando que esse adjetivo grande encontrado aqui é o adjetivo hebraico gadol. Gadol quer dizer grande, grande em tamanho ou também em importância. Então, o assunto de Daniel 11, da quarta visão profética, tem a ver com uma grande guerra, no sentido de extensão, que ia durar muitos e muitos anos. Vamos recapitular o que nós vimos até agora sobre Daniel 11:40. Primeiro, o tempo do fim, ele começou em 1798 e ele vai até a volta de Jesus. Então, essa profecia de Daniel 11:40, ela precisa se cumprir nesse intervalo de tempo aqui. Segundo, nós vimos ali que a expressão carros de guerra, cavaleiros e navios se refere a um aparato militar. Terceiro, a expressão inundará e passará também é uma metáfora para invasão militar, seguindo a mesma ideia dessa outra expressão aqui anterior. E por fim, tempestade repentina, ou seja, um contra-ataque, né, do Rei do Norte, que traz a ideia de ser rápido e devastador. Então, essa é a ideia de Daniel 11:40, que nós estudamos até agora. Agora nos resta saber o seguinte: quem são o Rei do Norte e o Rei do Sul em Daniel 11:40? Essa é a pergunta que nós temos que responder agora. Se nós estudarmos atentamente o livro de Daniel, nós vamos perceber que ele é cheio de estruturas quiásticas. O que é um quiasmo? Quiasmo é uma estrutura literária dentro da Bíblia que é feita de uma forma em que a primeira metade é sempre paralela à segunda metade. Então isso foi chamada de quiasmo por causa da letra grega chi, que é em forma de um X. Então, se nós pegarmos, por exemplo, avaliarmos o capítulo 8 de Daniel, que é onde tem a terceira visão profética, até o capítulo 11, que é onde tem a quarta visão profética, nós vamos encontrar um quiasmo, uma estrutura quiástica. Olha aqui, por exemplo, no capítulo 8, nós temos ali a visão dos reinos mundiais, que é a terceira visão profética. Em Daniel 11, nós temos também a visão dos reinos mundiais, que é a quarta visão profética. Então está em paralelo A com A1 aqui na nossa estrutura quiástica. Depois, em Daniel 9, nós temos Daniel fala com Deus. No capítulo 10, nós temos o anjo fala com Daniel. E no meio dessa estrutura quiástica, nós encontramos a profecia das 70 semanas, que está lá em Daniel 9, 24 a 27. Aqui é o centro dessa estrutura quiástica, que começa no capítulo 8 e vai até o 11. Para nós aqui, o importante saber agora é o seguinte, é que Daniel 8 está em paralelo com Daniel 11, nessa estrutura. Isso significa que eles, por ser paralelo, eles possuem ideias semelhantes, apresentam ideias semelhantes. Isso facilita para a gente descobrir quem é o Rei do Norte em Daniel 11, não é? Se lá em Daniel 8, o chifre pequeno, que aparece na maior parte do capítulo, foi identificado como Roma Papal, aqui em Daniel 11, o Rei do Norte, na maior parte do capítulo, também vai ser Roma Papal. E olha que interessante o paralelismo que existe entre esses dois personagens proféticos. Em Daniel 8, o chifre pequeno tiraria o sacrifício diário. No verso 11 é profetizado isso. Lá em Daniel 11, o Rei do Norte também tiraria o sacrifício diário, no verso 31. Aqui em Daniel 8, o santuário seria lançado por terra pelo chifre pequeno. Aqui em Daniel 11, o Rei do Norte iria profanar o santuário, no verso 31. E assim por diante, se nós formos seguir essa lista aqui, nós vamos ver que tudo que fala aqui em Daniel 8 sobre o chifre pequeno, fala também sobre o Rei do Norte em Daniel 11. Ou seja, eles se tratam do mesmo poder. Então, se lá em Daniel 8 o chifre pequeno era Roma Papal, aqui nós devemos esperar que em Daniel 11 o Rei do Norte também seja Roma Papal. Tudo que o chifre pequeno aqui, Roma Papal, ia fazer, segundo Daniel 8,
o rei do norte aqui, que também Roma Papal iria fazer. Tem um paralelismo muito grande aqui de ideias, ok? Então, o rei do norte é Roma Papal. Agora vamos dar uma olhada aqui no todo de Daniel 11. No verso 3, ali nós estamos falando da Grécia unificada. Ali aparece a Grécia unificada. A partir do verso 4 até o 14a, primeira parte, né, aparece a Grécia dividida. Sim, dividida. Ali aparece o rei do norte como sendo os Seleucidas e o rei do sul como sendo os Ptolomeus. A partir do verso 14b até o 20, nós encontramos ali o rei do norte como sendo Roma imperial, o Império de Roma, e o rei do sul como sendo os Ptolomeus. A partir do verso 21 em diante, até o final, o rei do norte então passa a ser Roma Papal, conforme nós vimos aqui no slide anterior. E o rei do sul? Quem que é o rei do sul? Falta agora nós descobrirmos esse personagem. Existe uma interpretação que está se tornando popular que aponta o rei do sul, na parte final de Daniel 11, como sendo o ateísmo. E eu gostaria de fazer aqui uma avaliação desta interpretação agora do texto bíblico. Uma avaliação. Primeiro, nós vimos aqui no nosso estudo de Daniel 11:40 que essa profecia se refere ao tempo do fim. De acordo com essa interpretação corrente aí, que o rei do sul é o ateísmo, eles falam que o ateísmo, no caso, foi representado pela França e atacou o rei do norte, no caso Roma Papal, em 1798. Bom, como nós sabemos que o tempo do fim começa realmente em 1798 e vai até a volta de Jesus, então esse aspecto dessa interpretação está correto. Agora vamos ver o próximo item que nós estudamos. Nós estudamos aqui em Daniel 11:40 que o rei do norte faria um contra-ataque rápido e devastador. Segundo essa interpretação de que o rei do sul é o ateísmo, o rei do norte contra-atacou o rei do sul em 1989, quando o muro de Berlim caiu e aí então o ateísmo do comunismo, né, representado pelo comunismo, sofreu um golpe fatal. Bom, se nós analisarmos essa questão aqui do contra-ataque rápido e devastador e levarmos em conta que de 1798 até 1989 foram quase 200 anos, nós não podemos chegar à conclusão de que isso bate com a profecia, porque contra-ataque rápido não iria demorar 200 anos. Então, na nossa avaliação, essa parte dessa interpretação aqui, que coloca o rei do sul como sendo ateísmo, não bate com a profecia bíblica. Um outro ponto que nós estudamos é que em Daniel 11:40, ali aparece no texto bíblico um aparato militar e também uma invasão militar. Essa interpretação que coloca o rei do sul como sendo o ateísmo, ela na verdade foge um pouco dessa ideia de aparato militar e invasão militar, porque, segundo essa interpretação, existe uma guerra ideológica e não uma guerra militar entre o rei do sul e o rei do norte. Portanto, guerra ideológica é diferente do texto bíblico que aponta para uma guerra militar. Então, nós consideramos também que essa parte da profecia não se encaixa. Então, como nós podemos ver aqui, essa interpretação de que o rei do sul é o ateísmo, ela carece um pouco de fundamento e ela apresenta muitas brechas aqui no texto bíblico de Daniel 11:40. Bom, se o rei do sul então não é o ateísmo, continua a pergunta: quem é o rei do sul? A chave para identificar o rei do sul, lá em Daniel 11:40, está justamente nos versos 29 a 30, que é a última vez em que foi mencionado o rei do sul antes de chegar no verso 40. Então nós temos que estudar esses versos e o contexto maior aqui também, começando no verso 25, para nós descobrirmos e termos uma ideia de quem pode ser o rei do sul aqui nessa passagem. E é isso que nós vamos fazer no próximo vídeo. Nesse vídeo nós vamos estudar os versos 25 e 26 do capítulo 11 de Daniel.
O texto bíblico diz assim: despertará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul, à frente de grande exército. O rei do sul sairá à batalha com um grande e poderoso exército, mas não prevalecerá, porque farão planos contra ele. Os que comerem à mesa dele o destruirão. O exército dele será arrasado e muitos serão mortos. Esta sessão de Daniel 11, versos 25 até o 30, se cumpriram historicamente na época das Cruzadas, a época em que os exércitos de Roma saíram da Europa e foram em direção à Terra Prometida para tomarem Jerusalém. No ano de 1095, no Concílio de Clermont, o Papa Urbano II fez um discurso inflamado, conclamando todos os fiéis ali, católicos, para tomarem a cidade santa, a Jerusalém, dos muçulmanos. E no ano seguinte, em 1096, começou então o que nós conhecemos como a Primeira Cruzada. Muitos saíram aqui da Europa e foram em direção à Terra Santa, passaram tomando Constantinopla, Niceia e chegaram até a cidade de Antioquia. Aqui em Antioquia, nós acreditamos que se cumpriram as palavras da profecia dos versos 25 e 26 de Daniel 11. Esse livro aqui, escrito por um historiador árabe, As Cruzadas Vistas pelos Árabes, é um livro muito interessante que traz riqueza de detalhes e que ajuda na hora de nós entendermos a profecia. Naquela região havia dois grandes grupos dentro do islamismo. Um era chamado de Califado Abássida e era de orientação sunita, a capital era Mossul, e eles se identificavam com a bandeira negra, a bandeira da Jihad, da luta contra os infiéis. E o outro era o Califado Fatímida, que era de orientação xiita, e eles usavam uma bandeira branca para identificar os seus exércitos. Os xiitas e os sunitas eram inimigos mortais. Uns viam os outros como hereges, e eles não se uniam para nada. Mesmo dentro de um califado, havia divisões, eles não eram totalmente unidos. Cada cidade dessa havia um líder e eles tinham rivalidades entre eles. E essa foi uma das fraquezas que contribuiu para eles perderem esta região nessa época. Os soldados cruzados então vieram aqui nessa direção e pararam em Antioquia. Antioquia era uma cidade muito fortificada, ficava à beira de um rio, portanto tinha dificuldade de acesso até ela. Do outro lado tinha um aclive muito grande que também dificultava, de maneira que era difícil de entrar nessa cidade. Os cruzados, exércitos de Roma, ficaram aqui, cercaram a cidade e precisaram de 200 dias para poder entrar e tomar essa cidade. Ali havia um emir, um líder, né, cujo título era Emir, Iaguian. Ele pediu ajuda para outras cidades, inclusive para o rei de Damasco, Duqaq, mas não teve muita ajuda, muito sucesso aí nesse pedido de ajuda. Ele só conseguiu ajuda do emir lá de Mossul, chamado Carbuca. Carbuca reuniu um exército de 30 mil homens e partiu em direção a Antioquia para ajudá-los nesse cerco que eles estavam sofrendo. Mas no meio do caminho ele desviou a rota e foi ajudar primeiro a cidade de Edessa. E nesse desvio ele acabou perdendo muito tempo e foram mais de 3 semanas preciosas e esse desvio foi fatal para a queda de Antioquia. Quando eles resolveram voltar para ajudar Antioquia, já tinha completado esses 200 dias e algo interessante aconteceu aqui que permitiu que os soldados cruzados tomassem essa cidade. O emir Iaguian, antes disso, ele tinha uma pessoa de muita confiança dele, que era considerada a própria família, chamado Firuz. E esse Firuz, certa vez, foi acusado pelo emir Iaguian de fazer negócios ilícitos. E o emir aplicou uma multa pesada sobre ele, muito pesada.
e ele então se separou do emir e ficou muito indignado com essa situação e viu nessa época aqui do cerco dos cruzados uma maneira de se vingar do emir Yagsian. Ele era um dos responsáveis pela segurança de uma das torres da cidade, então ele fez um acordo com os exércitos cruzados e ele deixou os exércitos entrarem numa madrugada, tomarem a cidade por ali, em troca de ouro e prata. E foi por isso que a cidade caiu. E caiu exatamente 2, 3 dias antes do exército de Carbuca chegar em socorro deles. Quando o exército chegou, já era tarde e os cruzados puderam revidar, contra-atacar, e isso causou muita divisão no exército de Carbuca, e eles acabaram perdendo muitos homens ali, e Carbuca teve que sair em retirada de volta para Mossul, derrotado apenas com o restante do seu exército. Então, na madrugada do dia 3 de junho de 1098, foi quando Antioquia foi tomada pelos exércitos cruzados. Os exércitos islâmicos se referiam aos cruzados como sendo frange, chamavam de frange. Por que frange? Porque para eles, todos eles vinham da França e era assim que eles se referiam às pessoas que vinham da França. Assim então se cumpriu a profecia que está nesses 2 versos aqui, um grande exército do rei do sul saindo para lutar contra o rei do norte, mas não prevaleceram, pelo contrário, os que comeram à mesa deles o destruíram, que é o caso de Firuz, alguém próximo ali deles, foi o traidor que deixou com que os exércitos cruzados entrassem na cidade de Antioquia e a tomassem. E o exército depois então de Carbuca foi arrasado e muitos mortos também. Então nós cremos que isso aqui é uma descrição histórica que se encaixa perfeitamente com esse momento das cruzadas. Agora vamos estudar os versos 27 e 28 de Daniel 11. O texto bíblico diz assim, no verso 27, na Nova Almeida atualizada: Também estes 2 reis se empenharão em fazer o mal, e sentados à mesma mesa falarão mentiras. Interessante que a profecia diz que os 2 reis, tanto o rei do sul como o rei do norte, eles iriam se empenhar em fazer o mal e também falar mentiras. Então não há preferência por nenhum dos 2 reis, tanto o rei do norte como o rei do sul. Aqui, pela profecia, eles estavam no mesmo patamar, no mesmo nível. Porém, isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Um pouquinho antes da Terceira Cruzada, surgiu uma figura muito poderosa no meio islâmico aqui em toda essa região, chamada Salah ad-Din. Salah ad-Din, por várias situações políticas ali da época, ele acabou assumindo o poder e ele eliminou o califado fatímida, que era xiita, justamente lá no ano 1171. Então, toda a força que vinha do Cairo, ali do Egito, na capital do califado fatímida, esse califado acabou caindo, desmoronando, e no lugar dele surgiu ali uma grande região dominada pela dinastia de Salah ad-Din, desde o Egito até também uma parte da Palestina e até ali a Antioquia, a Síria. Toda essa região aqui ficou ligada ao califado sunita, o califado abássida, porque todos eles eram sunitas. E assim, quando chegou a Terceira Cruzada, Ricardo Coração de Leão, muito conhecido na história, ele foi o líder da Terceira Cruzada. E ele então tentou marcar um encontro com Salah ad-Din para negociar. Salah ad-Din autorizou o seu irmão a encontrar-se com Ricardo Coração de Leão, em junho de 1191. Estava na Terceira Cruzada. E ele justificou a sua ausência na reunião com essas palavras:
Os reis se reúnem somente após a conclusão de um acordo, pois não é conveniente guerrear uma vez que se conhece e que se sentou à mesma mesa. Mas nessa reunião com o irmão de Saladin, juntamente com o Ricardo Coração de Leão, o secretário particular de Saladin, ele registrou as seguintes palavras: a intenção dos frange eram os cruzados, enviando-nos mensageiros, era sobretudo conhecer nossos pontos fortes e nossas fraquezas. Nós mesmos, ao recebê-los, tínhamos exatamente os mesmos propósitos. Então, essas palavras aqui, elas parecem ecoar as palavras da profecia, fazer eco àquelas palavras da profecia, né? Porque eles estavam sentando à mesma mesa, porém eles estavam falando mentiras. Ou seja, na verdade, um queria apenas estudar as fraquezas dos outros. Então, na terceira cruzada, parece-me que o verso 27 se cumpriu perfeitamente. No verso 28, nós encontramos assim: então o rei do norte voltará para sua terra com grande riqueza. É fato que uma das consequências das cruzadas foi justamente trazer muita riqueza, né, os despojos de guerra ali da região do Oriente Médio para a Europa. Muitos comerciantes europeus se enriqueceram com isso aí. Mas especialmente eu queria chamar a atenção da Quarta Cruzada. A Quarta Cruzada, ela foi conhecida justamente como cruzada comercial, quando os comerciantes de Veneza, juntamente com os cruzados, saíram e foram até o Oriente Médio e pararam em Constantinopla, e especialmente em Constantinopla eles conseguiram saquear toda a cidade e levaram despojos de guerra assim, de muito valor, e levaram embora para Veneza. Então a história registrou essa cruzada como sendo a cruzada comercial. Parece-me que também faz eco às palavras da profecia. E continuando aqui o verso 28 diz assim: e o seu coração, do rei do norte, né, será contra a santa aliança. Será contra a santa aliança. Fará o que quiser e depois voltará para sua terra. Então o que é isso aqui? O seu coração será contra a santa aliança. Vamos ver primeiro e vamos lembrar que a aliança de Deus é com aqueles que ouvem a sua palavra, de acordo com a Bíblia. Lá em Êxodo 19 diz assim: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Então a aliança de Deus está diretamente relacionada com ouvir e guardar a palavra de Deus. Então, se o texto bíblico diz que o rei do norte ia se virar contra a Santa Aliança, o que pode ser isso historicamente? Como que isso aconteceu na história? Ora, curioso que foi justamente nessa época, a época da terceira para a quarta cruzada, que surgiu na igreja romana o combate contra os hereges, ou mais conhecido como Santa Inquisição. Justamente todos aqueles que tinham alguma ideia diferente, ideia religiosa ou científica diferente, eles eram perseguidos, torturados e alguns até mortos. Então, foi aqui, parece-me que se cumpriu as palavras do verso 28, quando diz que o rei do norte se voltaria contra a Santa Aliança, ou aqueles que guardam a aliança de Deus. Nosso próximo vídeo agora é sobre os versos 29 e 30 do capítulo 11 de Daniel. O texto bíblico diz assim: no tempo determinado, voltará a atacar o sul. Aqui se refere ao rei do norte, que voltará a atacar o sul. Mas dessa vez não será como foi na primeira vez, porque virão contra ele navios de Quitim. Bem, para nós entendermos aqui essa parte do verso 29, nós vamos usar esse mapa aqui para a gente ver. Essa linha azul mostra a sétima cruzada. Saíram ali da região da França e de navio eles
via marítima, fizeram todo esse percurso até a ilha de Chipre e depois de Chipre atacaram aqui o Egito, entrando por Damieta, e depois de Damieta, via o rio, eles foram até Cairo, capital do Egito. Bom, uma palavra-chave aqui nesse verso para nós entendermos é a palavra Kittim. Aqui fala que dessa vez o rei do norte não ia ter sucesso como teve da primeira vez, porque seria atacado por vários navios de Kittim. Kittim é um nome para a ilha de Chipre. A ilha de Chipre era conhecida como Kittim. Mas não só a ilha de Chipre, com o tempo, toda essa região costeira aqui do Mediterrâneo ficou conhecida como Kittim. Então o que aconteceu? Na Sétima Cruzada, quando os exércitos de Roma invadiram aqui o Egito e entraram por Damieta, vários navios dessas regiões costeiras aqui do Egito foram em socorro às tropas islâmicas e acabaram atacando os cruzados e expulsaram e derrotaram todos os cruzados daqui. Então se cumpriu o verso 29 da profecia, nesse momento histórico, quando os exércitos cruzados foram derrotados aqui pelo socorro dos vários navios que vieram dessa região costeira aqui, conhecida como Kittim também. Aqui então, Luís IX, que era o rei da França e foi o líder da Sétima Cruzada, após invadir o Cairo, foi surpreendido por navios das regiões costeiras, os quais ocasionaram uma severa derrota aos cruzados. Então, apenas um registro histórico, está na página 223 desse livro aqui, As Cruzadas Vistas pelos Árabes, confirmando o que nós estamos falando. A continuação do verso, no verso 30, diz assim: contrariado ele voltará, o rei do norte, voltará e se indignará contra a Santa Aliança, e fará o que quiser. E tendo voltado, dará atenção aos que abandonaram a Santa Aliança. Então, mais uma vez aqui, uma referência à luta que o rei do norte faria contra a Santa Aliança, contra os que seguem a aliança de Deus. E mais uma vez aqui nós chamamos atenção para essa questão. Foi exatamente nessa época das cruzadas e após as cruzadas que a Santa Inquisição acabou se intensificando e combatendo o que eles chamavam de hereges. Muitos desses, na verdade, nem eram hereges de fato, eram pessoas que queriam seguir a palavra de Deus ou tinham algumas ideias diferentes do ponto de vista científico, e eles eram combatidos pela Igreja Romana, né? por Roma Papal. Então aqui se cumpriu também o verso 30. Nesse vídeo nós vamos agora terminar o estudo do verso 40, Daniel 11:40, agora a segunda parte. O texto bíblico diz: no tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, contra o rei do norte. Então nós paramos aqui na primeira parte ao tentar identificar quem era o rei do sul. Lá em Daniel 11:40, o rei do norte ficou já bem estabelecido, que sem dúvida alguma se refere a Roma Papal. Mas e o rei do sul? Quem é o rei do sul? Nós fizemos aqui um parênteses para estudar os versos 25 a 30, porque entendemos que justamente do verso 30, ali 29 e 30, há uma ligação com o verso 40, que é a próxima vez que aparece o rei do sul. Nós vimos dos versos 25 a 30, nesse estudo que nós fizemos, nós pudemos tirar uma conclusão interessante. Embora toda essa região aqui do Oriente Médio estivesse dividida em dois califados e os exércitos de Roma tivessem entrado aqui e lutado contra os dois califados, historicamente falando, mas na Bíblia, o registro bíblico foi só de duas batalhas. Nos versos 25 e 26, nós vimos a primeira batalha, que foi na primeira cruzada, que nós identificamos como sendo na cidade de Antioquia. A cidade era
pertencia ao califado abássida, sunita. Depois, nos versos 29 e 30, nós encontramos a segunda batalha mencionado ali em Daniel 11, da época das Cruzadas, que ocorreu no Egito, quando os exércitos de Roma vieram aqui por via marítima e entraram aqui no Egito. Nessa época, já da sétima cruzada, essa região toda já não pertencia ao califado fatímida, que era xiita, porque Salah ad-Din e toda a sua dinastia já tinha dominado toda essa região aqui, já tinha ligado toda essa região com o califado abássida, sunita. Toda essa região já era sunita. Então, as duas batalhas que nós estudamos aqui, encontradas na profecia de Daniel 11, essas duas batalhas da época das Cruzadas, as duas foram contra o califado abássida, que era sunita. Então, na época das Cruzadas, o rei do sul era o califado sunita. Então, se na época das Cruzadas era o califado sunita, o rei do sul, no verso 40, pode ser também, colocamos essa possibilidade como sendo um califado sunita. Bom, depois que terminaram as Cruzadas, o califado abássida também deixou de existir. Depois de um bom tempo, ele caiu e não existiu mais. E mais para frente na história, surgiu um outro califado sunita nessa região toda aqui, que foi justamente o Império Otomano. O Império Otomano reinou aqui durante um grande tempo e ele era também de orientação sunita. Mas na época da Primeira Guerra Mundial, logo após a Primeira Guerra Mundial, esse Império Otomano, né, que era de orientação sunita, também deixou de existir. E aí nós entramos aqui num ponto histórico interessante. Na época, em 1928, ou seja, depois, né, da Primeira Guerra Mundial, lá no Egito surgiu uma organização chamada Irmandade Muçulmana. Quem fundou essa organização foi esse professor egípcio aqui, sunita, e o objetivo dele era justamente restaurar o califado sunita, que havia se desmoronado com a derrota do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial. Bom, esse professor ele morreu em 1949 e após a sua morte, um outro egípcio, também pensador, ideólogo, ele assumiu a liderança da Irmandade Muçulmana e aí com um pouco mais de radicalismo, ele adotou aí as ideias, o conceito da jihad, né, a luta armada contra os infiéis, como eles chamam, e para os sunitas radicais, os xiitas, os cristãos e também aqueles que são seculares são todos infiéis. E o objetivo deles é estabelecer justamente o que eles chamam de Sharia, que é um governo baseado nas leis diretas do Alcorão. Bom, juntando agora as peças do quebra-cabeça, nós vemos o seguinte: com a influência da Irmandade Muçulmana, com a influência também do wahhabismo. O wahhabismo é uma leitura radical do sunismo, dos sunitas. E também o salafismo. O salafismo também, da mesma forma, é uma leitura bem radical do sunismo. Bem radical. Então, juntando a influência do wahhabismo, salafismo e também um pouco da Irmandade Muçulmana, surgiu em nossos dias um autoproclamado califado, que ficou conhecido como Estado Islâmico. Esse livro, chamado Quem é o Estado Islâmico, nas páginas 33 e 34, traz uma informação importante. Diz assim: autoproclamando-se califa, no dia 26 de junho de 2014, al-Baghdadi garante ser da tribo de Maomé. E ele evoca justamente o califado abássida da cidade de Raqqa. A bandeira negra que eles usam é a bandeira dos jihadistas, evoca justamente o estandarte negro da conquista islâmica. Então aqui nós temos alguns links interessantes. Primeiro, esse livro apresenta a ideia de que o Estado Islâmico
se inspirou justamente no califado abássida da Idade Média. E eles usam a bandeira negra justamente por ser a bandeira jihadista, da conquista jihadista. E isso tem traz uma questão muito importante para nós pensarmos aqui. Algumas informações a mais. O Estado Islâmico, que é esse grupo radical terrorista, eles dizem que a democracia, na verdade, é uma idolatria. E eles têm, inclusive, escolas para ensinar as crianças. E o material que eles usam, diz aqui, inclui obras produzidas durante o Califado Abássida. Justamente o Califado Abássida, que foi objeto do nosso estudo aqui. O objetivo desse currículo escolar justamente é dar a impressão de linearidade. Quer dizer, o passado e o presente se tornam uma coisa só. Existe uma ligação entre o passado do Califado Abássida e as ideias deles atualmente. Na verdade, eles querem transmitir essa ideia, né? Deixam transparecer essa ideia. Eles organizam um estudo de maneira que este século pareça ser uma extensão natural do que veio antes. É só para parecer mesmo, né? Bom, o Estado Islâmico se autoproclamou um califado. Eles tomaram muitas regiões da Síria e também do Iraque e eles passaram a se chamar Estado Islâmico do Iraque e do Levante. Mas o que é Levante? Levante é essa região aqui conhecida do Oriente Médio, que envolve a Síria, o Líbano, a Palestina, a Jordânia e também uma parte do Egito. Toda essa região aqui é conhecida como Levante. E o objetivo deles era justamente tomar toda essa parte aqui e formar um califado ali. Bom, teria então o califado sunita, chamado agora Estado Islâmico, né, que é uma interpretação super radical do sunismo dentro do islamismo. Teriam eles intenção de atacar o rei do norte, que é o Roma Papal? Eles divulgaram na internet uma revista, eles publicaram, né, na internet uma revista chamada Dabiq, que é justamente do Estado Islâmico, e essa revista, numa das suas edições, trouxe na capa a imagem aérea da Praça do Vaticano. E ali em cima do obelisco, eles colocaram aqui na representação fotográfica a bandeira do Estado Islâmico. E a chamada principal da capa era a cruzada que falhou. Dentro, a matéria principal dessa revista trazia também uma outra imagem aérea da Praça de São Pedro e com uma legenda aqui embaixo dessa imagem dizendo assim: nós conquistaremos sua Roma. Então essa é uma evidência de que eles têm isso na cabeça, né? Uma outra evidência é dessa matéria aqui. A Líbia, diz aqui, é porto de partida para Roma, diz a mensagem jihadista, que foi pichada num muro lá numa cidade da Líbia. Então, aqui diz assim: Sirte, que é uma cidade na Líbia, é o porto marítimo do Estado Islâmico, o ponto de partida para Roma, com a permissão de Deus. É isso que está pichado aqui nesse muro. E o Estado Islâmico costuma utilizar Roma como uma metáfora para a Igreja Católica, já que a capital italiana abriga o Vaticano. Então essa é mais uma evidência de que eles têm Roma na mente como sendo uma conquista, né? Um objeto de conquista. Avançando aqui, eu queria mostrar algumas notícias aqui sobre o Estado Islâmico desde que ele foi fundado, desde que ele surgiu no cenário mundial. No ano de 2016, houve um ataque terrorista lá na França, uma cidade no norte da França, e um padre foi morto. E o Estado Islâmico reivindicou esse ataque. No dia seguinte, o Papa Francisco afirmou que o mundo está em guerra. E na sua fala ele disse: nós tivemos a guerra de 1914 e então a guerra de 39 até 45. São as duas guerras mundiais. E ele terminou dizendo assim: e agora temos esta. Então ele dá a impressão de fazer um link aí dessa situação toda, essa luta do terrorismo aí, com as primeiras duas guerras mundiais.
Eu queria chamar a atenção também para esse ponto aqui, que no Egito existe um braço também do Estado Islâmico, uma facção lá no Egito. E isso aqui é importante pelo seguinte: em 2017, o Papa Francisco fez uma viagem no mês de abril lá para o Egito e a mídia trouxe essa informação aqui um pouquinho antes de ele viajar, que o Estado Islâmico estava tentando matar ou tentaria matar o Papa Francisco no Egito, nessa viagem que ele ia fazer. Então, só para mostrar aqui no mapa, esse é o nome da facção egípcia lá do Estado Islâmico, e chamada de Província do Sinai. E fica exatamente aqui, nessa região aqui do Sinai. E nessa viagem que o Papa fez, não aconteceu nada, mas houve um alarme aí muito grande que foi dado pela própria mídia, de um possível ataque terrorista. Depois, ainda nesse ano, em 2017, o Estado Islâmico sugeriu que a Itália fosse o próximo alvo de atentados. A Itália é a única grande nação da Europa que ainda não sofreu atentados. Além disso, abriga o Vaticano, centro da Igreja Católica. Então esse é o alvo deles, pelo menos o que a mídia está dizendo. Mas em 2019, por causa da intervenção de vários países aí, o Estado Islâmico perdeu a sua força, perdeu terras, perdeu dinheiro, perdeu força, e saiu na mídia essa notícia de que o Estado Islâmico estava sendo derrotado. Porém, no mesmo ano, poucos meses depois, a ONU já trouxe o alerta de que o Estado Islâmico estava se reorganizando no Iraque e ainda era uma ameaça global. Essa é uma notícia, uma matéria bem recente, onde mais uma vez a ONU adverte que o Estado Islâmico está se reconstituindo lá no Iraque e na Síria. Eles ainda têm células, muitas células ali, grupos armados. Em 2019 ainda, o Estado Islâmico pode atacar a Europa ainda esse ano. Outro aviso da ONU. Em 2019, no finalzinho do ano passado, o Estado Islâmico sofreu mais uma baixa muito grande quando os Estados Unidos reivindicaram um ataque em que teria matado justamente o califa desse grupo aí, desse Estado Islâmico. E agora, no começo de 2020, já foi constatado que existe um outro califa que já foi escolhido no lugar daquele que teria morrido, supostamente. E agora temos aí eles têm um outro líder que está planejando outros atentados aí para dar sequência, né, no objetivo deles. E por último, eu queria mostrar aqui essa matéria do finalzinho de 2019, em que o Estado Islâmico ele está convocando o que eles chamam de lobos solitários, soldados, né? Soldados solitários, para fazer-se passar por jornalistas e matar líderes do mundo inteiro, líderes políticos do mundo, né? É uma ameaça realmente, é uma ideia bem absurda essa que eles adotam, e eles estão querendo a todo custo aí fundar um califado sunita, mas com ideias bem ultra radicais. E mais uma matéria ainda, essa bem recente, no começo de 2020, em janeiro, os Estados Unidos atacaram ali no Iraque e mataram um general do Irã. Acontece que esse general aqui que morreu, o Soleimani, ele é xiita, que lá no Irã eles são xiitas. E quem vibrou com essa notícia foi justamente o Estado Islâmico. Por quê? Porque eles são, como eu disse, os xiitas e os sunitas, eles são rivais, eles são inimigos. E esse general Soleimani, ele estava atacando muito o Estado Islâmico. E agora, com a morte dele, o Estado Islâmico comemorou isso aí, porque agora os Estados Unidos precisam se defender, ficar dentro das bases, né? E não vão mais atacar o Estado Islâmico. Então diz aqui, isso é muito bom para o Estado Islâmico e vai acelerar sua recuperação dos golpes que levou quando o seu califado foi destruído. Então, é a ironia do destino, né? Na verdade, os xiitas são inimigos dos sunitas, especialmente desses sunitas radicais aqui,
e os sunitas são inimigos deles também, e ambos os grupos são inimigos dos países ocidentais. Então, é uma luta de poder e quando um é alvejado, sempre tem uma parte que acaba comemorando. Nesse vídeo nós vamos agora estudar Daniel 11, verso 41. Antes, porém, de entrar no texto, só relembrando aqui que nós estamos trabalhando com a possibilidade de um herdeiro atual do califado sunita, né, da idade da época das cruzadas, ser realmente o rei do sul, aí nos versos finais de Daniel 11. A pergunta que talvez possa estar na nossa mente agora é a seguinte: mas se for realmente um califado sunita agora, se for talvez o Estado Islâmico, se o Estado Islâmico realmente atacar Roma papal, como que a Igreja Romana vai contra-atacar se eles não têm exércitos? Essa é uma questão interessante. A resposta é justamente essa aqui. Quando Roma papal arrancou os 3 chifres, lá na profecia de Daniel 7, e alcançou a supremacia mundial, em 538, eles também não tinham exércitos para fazer isso. E Roma papal, na verdade, utilizou os exércitos do Império Romano para conquistar o seu objetivo naquela época. Influenciou os exércitos do Império Romano. Hoje, nós partimos do princípio que também Roma, não tendo exércitos, pode influenciar e utilizar os exércitos dos Estados Unidos e da OTAN para alcançar os seus objetivos. Por exemplo, nós vamos ver aqui uma questão histórica para confirmar isso. O historiador Procópio, de Cesareia, ele tem uma citação interessante nos seus livros. Ele diz assim que naquela época, João, o Capadócio, ele era um homem ousado e dos mais inteligentes. E ele resolveu usar de muito tato e falar com o imperador Justiniano, que era o imperador romano, e confrontá-lo sobre a sua real motivação para a guerra contra os vândalos, tendo em vista os altos custos materiais, humanos e estratégicos de uma batalha prolongada. Após esse encontro, o imperador Justiniano, ouvindo suas palavras, conteve o seu ávido desejo para a guerra. Mas um dos sacerdotes, que eles chamam de bispos, e aqui a informação é justamente da Igreja Romana, o qual tinha vindo do Oriente, disse que queria ter uma palavra com o imperador. E quando ele encontrou Justiniano, disse-lhe que Deus o havia visitado em sonho e mandado ir ao imperador e repreendê-lo, porque depois de realizar a tarefa de proteger os cristãos dos tiranos na Líbia, ele não tinha nenhuma boa razão para ficar com medo. E ainda, Deus tinha dito: eu mesmo vou juntar-se com ele na guerra e fazê-lo senhor da Líbia. Quando o imperador ouviu isso, não foi mais capaz de conter o seu propósito e começou a reunir o exército e os navios e aprontar suprimentos de armas e de alimentos, e anunciou a Belisário, seu general, que ele deveria estar pronto, porque estaria muito breve atuando como general na Líbia. Então essa é uma informação aqui, né, do historiador Procópio, no seu livro História das Guerras, que mostra de forma bem explícita a influência que a Igreja Romana teve sobre os exércitos romanos para que eles destruíssem as tribos bárbaras ali que estavam atrapalhando a supremacia de Roma, que no caso aqui foi os vândalos, mas também tinha os ostrogodos, né? E eles foram arrancados e destruídos, e aí ninguém mais segurou, e Roma se tornou suprema. Bom, voltando então ao texto de Daniel 11:41, lá diz assim, que o rei do norte entrará também na terra gloriosa,
e muitos sucumbirão. Vamos analisar essa expressão aqui, terra gloriosa. A que se refere a profecia? Se nós tomarmos Ezequiel 20, verso 6, na versão revista e corrigida da Almeida, nós vamos ler assim: Naquele dia levantei a mão para eles, para os tirar da terra do Egito, para uma terra que tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Aqui justamente é uma referência a que ficou conhecida como Terra Gloriosa, a glória de todas as terras. É uma referência à Terra Prometida, especialmente Israel e Jerusalém. Então, quando a profecia menciona a Terra Gloriosa, ela está se referindo justamente ali a Israel e Jerusalém. Outros dois textos bíblicos que dão amparo para isso: o invasor fará o que bem quiser, e não haverá quem lhe possa resistir. Ocupará a terra gloriosa, e tudo estará em suas mãos. Dentro do capítulo 11 de Daniel, há uma outra profecia anterior que já falava de um poder entrando e ocupando a terra gloriosa. E essa terra gloriosa aqui foi justamente ali a Palestina, Jerusalém, que foi ocupada. Em Daniel 8 também tem um outro texto: de um dos chifres saiu um chifre pequeno, que se engrandeceu em direção do sul, do leste e da terra gloriosa. Esse chifre pequeno aqui justamente era também o poder de Roma papal, que na profecia de Daniel 8, que é paralela a Daniel 11, já mencionava e já revelava que o seu crescimento seria em direção do sul, do leste e também da terra gloriosa, tomando conta ali da terra gloriosa, né? O chifre pequeno aqui era não só Roma papal, mas antes também Roma imperial. Os dois poderes que um é sequência do outro. Um foi sequência do outro, né? Aqui então, terminando Daniel 11:41, agora nós vemos assim, foi revelado assim: e muitos sucumbirão, mas Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon escaparão do seu poder. Interessante essa menção aqui, porque se o Estado Islâmico realmente é ou será o rei do sul aqui, né, cumprindo a profecia no capítulo 11 de Daniel, aqui no final, e eles têm então todas as suas bases ali no Levante, como nós estudamos, interessante que a profecia diz que justamente Edom, Moabe e as primícias de Amon vão escapar. Se nós olharmos o mapa bíblico primeiro, onde ficava Edom, ficava Moabe e também Amon. Se nós compararmos com o mapa atual ali na Palestina, nós vamos ver que aonde eram esses três reinos é onde justamente é a maior parte hoje da Jordânia. E a Jordânia faz parte do Levante, como nós estudamos agora há pouco. Então, é interessante que o contra-ataque do Rei do Norte, o Rei do Norte vai contra-atacar usando os exércitos, provavelmente dos Estados Unidos, da OTAN, e eles vão entrar em toda essa parte do Levante, com exceção da Jordânia. E por que não na Jordânia? Ora, nós já vemos uma explicação para isso. É que a Jordânia é o único país ali do Levante que declarou-se assim explicitamente contra o Estado Islâmico. A Jordânia assume a sua luta contra o Estado Islâmico. Ali então eles reforçaram o apoio popular à guerra contra o Estado Islâmico e transformaram a discreta participação da Jordânia na coligação liderada pelos Estados Unidos numa prioridade nacional. E isso aí foi por causa de um atentado que teve lá na Jordânia do Estado Islâmico. Então eles se uniram totalmente e a prioridade nacional a Jordânia lutar contra o Estado Islâmico. Então veja, repetindo, é o único país ali do Levante que é aliado, sendo aliado dos Estados Unidos e da OTAN, eles também são contra o Estado Islâmico. Então essa configuração política mostra que realmente se
o rei do norte ali, através dos Estados Unidos e da OTAN, invadirem ali, a Jordânia vai ser poupada, porque é aliada política deles e abertamente está contra o Estado Islâmico. Nesse vídeo nós vamos ver os versos 42 e 43 de Daniel 11. O texto bíblico diz assim: estenderá as suas mãos contra as terras, falando aqui do rei do norte, né? E nem mesmo a terra do Egito escapará. Então é uma informação profética de que nesse contra-ataque o rei do norte vai entrar em todas essas terras ali, né, do Levante, naquela região toda, e inclusive vai entrar no Egito. Diz que o Egito não escapará. Tomará posse dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Então é uma informação profética importante. E vamos aguardar para ver como ela vai se cumprir. A invasão do rei do norte, né, o contra-ataque, usando muito possivelmente os exércitos americanos e da OTAN, e vão invadir inclusive ali o Egito. Logicamente, o pretexto vai ser para trazer mais segurança para a região. E nesse pretexto, essa profecia pode se cumprir quando eles tomarem posse de tesouros que estão ali e coisas preciosas do Egito. E o verso 43 termina dizendo assim: os líbios e os etíopes o seguirão. Aqui a ideia é que vão se submeter ao rei do norte, vão concordar com essa invasão e vão talvez se submeter ao rei do norte. Agora é interessante nós estudarmos aqui os líbios e os etíopes. Essa tradução aqui, etíopes, o original diz cuxitas. Então, os líbios e os cuxitas o seguirão o rei do norte. Bom, os líbios é fácil de nós entendermos. Se trata da própria Líbia. E a Líbia porque está do lado ali do Egito. Agora, os cuxitas. Só mostrando aqui 3 traduções que trazem palavras diferentes. Na Nova Almeida Atualizada foi traduzida por etíopes. Na Nova Versão Internacional foi traduzido por núbios. E na Bíblia de Jerusalém foi traduzido como cuxitas. A palavra original é cuxitas. Mas por que essa diferença? A que se refere? Bom, se nós estudarmos o antigo reino de Cuxi, ele foi chamado também de reino da Núbia. E ele ficava onde hoje exatamente fica o Sudão, ali no sul do Egito, né? Abaixo da fronteira do Egito, ali nessa demarcação toda aqui, antigamente era o reino conhecido como o reino de Cuxi, que depois passou a se chamar também como Núbia, ou reino da Núbia. Então os núbios e os cuxitas eram os mesmos, e eles habitavam onde hoje fica ali o Sudão. Então num mapa mais atual, moderno, seria essa região toda aqui, ó, onde antigamente habitavam os cuxitas, ou núbios, como eram chamados. Então o verso diz assim: os líbios e os cuxitas o seguirão. Quer dizer, quando houver essa invasão aqui, eles provavelmente estarão do lado dos invasores de alguma forma, eles vão ajudar ou vão se submeter a isso. É o que está falando a profecia bíblica. Nesse próximo vídeo, nós vamos ver algumas perguntas frequentes sobre esse texto de Daniel 11, verso 40 até o 43. A primeira questão é o seguinte: o confronto do rei do sul contra o rei do norte, um ataque contra o rei do norte, profetizado lá em Daniel 11:40, não deve ser localizado em 1798 exatamente, por causa de estar na sequência depois do verso 39? Essa é uma dúvida que algumas pessoas têm. Bom, lembre-se o seguinte: o propósito da profecia de Daniel 11 e qualquer outra profecia na Bíblia não é estabelecer assim um registro completo e exaustivo da história, mas sim é revelar os principais eventos
em cada império, até o ponto em que o próximo poder surgiria na história. Então vamos dar um exemplo aqui. Lá em Daniel 11, no verso 2, aparece os Medo-Persas. E o último rei mencionado é o rei Xerxes, o poderoso rei Xerxes. Depois, no verso 3, já aparece o reino da Grécia e o poderoso Alexandre o Grande. Bom, como que do verso 2 até o 3, passando do 2 para o 3, já pula do rei Xerxes para Alexandre o Grande? Nós sabemos que depois de Xerxes ainda houve vários outros reis medo-persas. E aqui tem um intervalo mais ou menos de 130 anos até que Alexandre o Grande subisse ao poder. Como que na Bíblia, aqui em Daniel 11, não é mencionado? Bom, é justamente por essa razão que nós mencionamos agora há pouco. A profecia bíblica não é um registro completo e exaustivo da história. Não é um compêndio de história. Foi revelado apenas alguns pontos importantes que têm algum significado aqui para a profecia. Um outro exemplo ainda em Daniel 11. No verso 14a, na primeira parte, ali é a última vez que é mencionado os Seleucidas. E ali se refere ao Antíoco III. E os Ptolomeus também são mencionados ali, como rei do sul, ali no caso. E está se referindo a Ptolomeu V, lá no Egito. Da mesma forma, existe um intervalo grande aqui de quase 120 anos, até que no verso 16 aparece o Império Romano já, e o general Pompeu ali invadindo a Terra Gloriosa, que é Jerusalém, que é a Palestina. Então, por que existe esse intervalo aqui, esse outro intervalo aqui em cima também? Justamente por essa razão. Daniel 11 não é um registro exaustivo e completo da história. Existem intervalos. Então, se existem intervalos de tempo aqui, entre um verso e outro, por que não pode ter intervalo também lá no verso 39 para o 40? No verso 40, não precisa ser exatamente 1798, já que ali fala no tempo do fim. No tempo do fim começa em 1798 e vai até a volta de Jesus. Então, se aquele verso se cumprir, por exemplo, agora, em nossos dias, ainda está certa a profecia, porque está dentro do tempo do fim. Não precisa necessariamente ser 1798. O segundo ponto, segunda dúvida. Uma invasão militar no Oriente Médio não seria um evento ligado à interpretação dispensacionalista? Essa é uma boa pergunta. Bom, vamos lembrar o seguinte, vamos fazer a diferença. Existe na Bíblia a profecia clássica, que são os vários tipos de profecias que tem na Bíblia, autores, livros proféticos. Nessa profecia clássica, a característica dela é que ela depende da resposta humana, ou seja, ela é condicional à resposta humana, no contexto da aliança de Deus com Israel. Então, quando Deus faz uma profecia ali, do tipo clássica, depende da resposta dos seus ouvintes, depende da resposta dos judeus da época e depende da resposta nossa também, da igreja atual, da igreja de Deus. Agora, quando se trata de uma profecia apocalíptica, então, profecia apocalíptica é que fala do tempo do fim. Essa profecia, encontrada normalmente em Daniel e Apocalipse, mas também em alguns outros pontos da Bíblia, Daniel e Apocalipse principalmente, essas profecias elas são incondicionais. Elas não dependem de resposta nenhuma. Então, como nós estamos falando da profecia de Daniel 11, no final ali dos versos 40 em diante, ali se refere a uma profecia apocalíptica também. Então, ela é incondicional. Ela não depende de resposta nenhuma. Então, é diferente acreditar que aquela profecia está falando de uma possível invasão ali no Oriente Médio, uma invasão militar, não significa que nós estejamos aceitando a interpretação dispensacionalista. São duas coisas diferentes. Nós não cremos no dispensacionalismo, né, que coloca todas as profecias clássicas como se tendo que se cumprir lá em Israel, literalmente. Nós não cremos nisso. Mas nós podemos crer que Daniel 11 esteja falando sobre isso,
separando as duas coisas, né? Ali se trata de uma profecia, ali uma visão de Daniel para o tempo do fim, e é uma profecia, portanto, incondicional. Não, são dois assuntos diferentes. Com certeza a profecia de Daniel 11, por isso, né? Daniel 11, 40 a 43, é muito diferente dessa interpretação dispensacionalista que tem por aí, que acredita que vai ter uma guerra chamada de Armagedon, uma guerra militar, que eles dão o nome de Armagedon, e que vai ser lá no Oriente Médio, né, na região de Megido, lá em Israel. Então nós não cremos nisso. Armagedon é outra coisa, tem a ver com uma guerra espiritual, e são coisas totalmente diferentes. Então, crer em Daniel 11, 40 a 43 ali é uma coisa, ali é profecia incondicional, apocalíptica para o tempo do fim, não tem nada a ver com dispensacionalismo. Terceira dúvida: essa guerra no Oriente Médio será a Terceira Guerra Mundial? Essa é uma pergunta que a gente recebe muitas vezes. Bom, olha, o Papa Francisco já deu a deixa aí, né? Ele fez um link muito forte aí dizendo, se referindo a essa guerra contra o terrorismo aí, nós já tivemos a guerra de 1914, disse ele, né, que foi a Primeira Guerra Mundial, depois a guerra de 39 a 45, que foi a Segunda, e agora temos esta, guerra contra o terror. Bom, de fato, a gente não tem como adivinhar qual o nome que essa guerra vai receber. Guerra no Oriente Médio? Pode ser. Guerra contra o terrorismo? Também pode ser. Ou qualquer outro nome que receba? Nós não sabemos, não tem como adivinhar o futuro. Nós só sabemos aqui, estamos entendendo que a profecia realmente de Daniel 11, 40 em diante, está se referindo a uma guerra militar. Mas o nome que ela vai receber a gente não tem como adivinhar. Quarto ponto. Mudar a convicção sobre Daniel 11, 40 a 43 não traz insegurança em relação ao que já aceitamos como verdade? Bom, essa é uma pergunta importante também. Toda mudança na vida provoca dor e insegurança, porque nos tira da zona de conforto. Isso é uma realidade. Agora, a realidade também é que sem mudança não existe crescimento. Então, para nós crescermos, precisa haver mudança na vida. E nós não devemos ter medo de mudança. Em relação a essa profecia, nós só temos que ter a certeza de que ela está biblicamente correta. E eu vou dar dois exemplos aqui de casos de personagens bíblicos e históricos, né, que fizeram mudanças na sua vida. Pedro, por exemplo, o apóstolo Pedro, lá em Atos capítulo 10, está relatada essa história, ele mudou a convicção dele quando ele compreendeu ali, depois da visão que Deus deu para ele, do lençol, daqueles animais todos, ele compreendeu que a ideia rabínica que havia na época dele de contaminação por associação, é a palavra koinós no grego, né, traduzido ali nesse texto aqui por comum. Então, ali Pedro disse assim, ele se assustou e falou: Senhor, como eu posso comer esses animais? Eu não como nada comum. Então a palavra comum ali é koinós e tem essa conotação aqui. Se refere a essa ideia rabínica, que veio dos rabinos, de contaminação por associação. Então, quando ele percebeu que isso aqui não vinha de Deus, né, isso eles aplicavam justamente na associação que eles tinham dos judeus com os gentios. Eles não podiam se misturar, não podiam conviver juntos, não podiam nem frequentar a casa um do outro. Quando eles perceberam que isso não, que Pedro percebeu que isso não vinha de Deus, ele mudou a convicção dele. E aí ele foi lá e entrou na casa de Cornélio, que era um gentil, né? E ele deixou a convicção dele de lado. Outro exemplo aqui histórico é Martim Lutero. Martim Lutero, todos nós sabemos que ele mudou a sua convicção depois de compreender que a salvação é pela graça mediante a fé e não por obras ou penitências. Então ele teve uma mudança radical de convicção e isso foi para melhor. Então não devemos ter medo de mudanças, apenas ter a certeza de que essas mudanças realmente são por fatores realmente bíblicos, né? Temos a certeza do que a Bíblia fala. Número 5. Como poderia o islamismo se aproximar de Roma após atacá-lo?
nós sabemos pela profecia que vai haver uma união mundial, uma união política religiosa. Como é que o islamismo vai poder se aproximar da Igreja Romana se por acaso vier atacá-la agora? Então essa é uma pergunta interessante porque aqui envolve interpretação de palavras, de termos. Veja só, o rei do sul, em Daniel 11, 40 a 43, não é o islamismo como um todo. Assim como o rei do norte, também ali, não é o cristianismo como um todo. Então, ali na profecia é bem específico. O rei do norte é Roma papal. E o rei do sul, nós estamos colocando a possibilidade aqui de ser o Estado Islâmico. Por quê? Porque é o herdeiro aí do califado sunita, lá, abássida, né? Da época das cruzadas. Então, o rei do sul não é o islamismo como um todo. Então, isso explica muita coisa. Não podemos sair por aí dizendo que o rei do sul é o islamismo. Não é. É uma parte, uma fração do islamismo, que no caso aqui é um califado que tem uma interpretação bem radical do sunismo, né, e que se proclamou aí como um califado agora nos últimos dias, né, nos últimos anos. Uma outra evidência disso que nós estamos falando está justamente aqui, olha. Essas matérias, por exemplo, essa aqui diz o Papa e o grande imã Ahmed Al-Tayeb, eles fazem uma reunião histórica no Vaticano. Quem é esse líder aqui islâmico? Ele é um grande líder ali da mesquita Al-Aqsa, no Cairo, e é justamente do Islã sunita. Ele é uma das maiores autoridades do Islã sunita no mundo. E agora fizeram um encontro aí, ele teve um encontro com o Papa Francisco para justamente encerrar as tensões que existiam aí entre essas duas instituições importantes. E já tiveram outros encontros, né? Tiveram aí, por exemplo, um gesto histórico de aproximação de religiões, assinando um documento muito importante de promovendo a paz mundial, o convívio, fraternidade humana. Então, os dois líderes aí da Igreja Romana e dos sunitas mais moderados aí, digamos assim. Então, realmente, o islamismo vai poder se aproximar da Igreja Romana caso o califado do Estado Islâmico, que é uma interpretação bem radical do sunismo, caso eles ataquem o Vaticano ou ataquem Roma Papal de alguma forma, então, logicamente, o restante do Islã vai acabar se solidarizando com Roma Papal sem nenhum problema. Então, a profecia fica aberta para se cumprir de toda forma. E por último, imaginar um possível cenário de guerra. Isso não provoca medo, não dá medo do futuro? Isso não pode bloquear a nossa convicção? Bom, aqui eu termino com uma das profecias mais bonitas do Apocalipse, lá no capítulo 3, verso 10, diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, não precisamos ter medo, só precisamos ter a certeza de que estamos andando com Deus, nos caminhos de Deus, e que temos Cristo ao nosso lado, e certamente Ele vai nos proteger. Essa é a promessa profética para todos nós. Nesse próximo vídeo, nós vamos ver um estudo sobre Daniel 11, verso 44. O texto profético diz assim: mas será perturbado por rumores vindos do Oriente e do Norte. Essa palavra rumores é o hebraico shemua, e shemua quer dizer rumor, notícia ou relato. Na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, ali traduz a palavra shemua em Daniel 11:44 pelo grego akoi. E se nós dermos uma olhada no Novo Testamento, no grego do Novo Testamento, ali tem duas possibilidades para akoi. Mateus 24:6 diz assim:
haverão guerras e rumores de guerras. Então, rumores aqui, a palavra akoe. E também em João 12:38, nós encontramos ali um outro texto. Senhor, quem creu em nossa pregação? A palavra pregação aqui é a tradução do grego akoe. Pregação no sentido de relato. Então temos essas duas possibilidades, rumores e pregação. A pista para nós sabermos qual das duas seria melhor aqui em Daniel 11:44 está no próprio texto, porque diz assim: o rei do norte, né, será perturbado por rumores vindos do oriente e do norte. Essa expressão aqui do oriente e do norte é uma expressão que tem um sentido interessante aqui nesse texto. São esses dois marcadores geográficos aqui, oriente e norte, quando eles aparecem junto, eles têm um sentido próprio na Bíblia. De acordo com Amós 8, verso 12, nós podemos entender isso. Lá diz assim: andarão de mar a mar e do norte até o oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Então aqui esses dois marcadores geográficos, norte e oriente, aparecem juntos e eles estão relacionados com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Então essa é uma grande pista para nós entendermos Daniel 11:44. Aqueles rumores que vêm justamente do norte e do oriente, possivelmente tem a ver com a palavra do Senhor. Se nós olharmos para o Apocalipse, lá nós vamos confirmar essa ideia. No Apocalipse capítulo 7, versos 2 e 3, há uma mensagem profética que é apresentada por um outro anjo que subia justamente do nascente do sol. Olha aqui, nascente do sol, marcador geográfico do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. E a mensagem profética é a seguinte: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos com um selo a testa dos servos de Deus. Então a mensagem profética aqui para o tempo do fim justamente é o selamento do povo de Deus. O selamento do povo de Deus. Há dois versos na palavra de Deus, no Antigo Testamento, um aqui em Isaías capítulo 8, que amplia esse assunto do selamento. Aqui diz assim: guarde bem o testemunho e sela a lei entre os meus discípulos. Então, selamento do povo de Deus tem a ver com a lei, a Torá, os 10 mandamentos. E em Deuteronômio capítulo 6, nós encontramos também aqui outro texto. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. Olha que interessante aqui, a expressão frontal entre os olhos tem a ver com a testa, justamente, porque a testa é símbolo da inteligência. É aqui na fronte onde há a parte do nosso cérebro responsável pela inteligência, pela vontade, pela questão moral também, a moralidade. Então é um símbolo próprio aí para o selamento. Então, dentro da Bíblia, o selamento tem a ver com a lei de Deus sendo interiorizada e assimilada de forma inteligente pela nossa mente. Continuando aqui em Daniel 11:44, nós vimos que havia dois marcadores geográficos. Além do Oriente, tem também o Norte. O Norte. E dentro da Bíblia, o Norte pode ter um sinônimo. Aqui em Isaías 14, verso 13, aqui o texto ele é um texto que tem uma estrutura quiástica, né, em forma de quiasmo, onde a primeira metade ela é paralela à segunda metade. Então o texto diz assim: subirei ao céu, acima das estrelas exaltarei o meu trono. E me assentarei aqui está em paralelo com o trono, no monte da congregação, paralelo aqui com acima das estrelas, e nas extremidades do norte. Então o norte aqui está em paralelo justamente com o céu. Então uma mensagem vinda do norte ou do céu é a mesma coisa na Bíblia. E se nós olharmos lá para o Apocalipse, capítulo 14, lá temos o relato profético de um outro anjo trazendo uma outra mensagem profética para o tempo do fim. E ele vem justamente voando no meio do céu. Ele tem o evangelho eterno para pregar
E aí seguiu-se outro anjo, e então o terceiro anjo, dizendo: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa, olha aqui, sua marca na testa ou na mão, esse beberá do vinho do furor de Deus. Então, um primeiro anjo que vem do Oriente tem uma mensagem profética falando sobre o selamento do povo de Deus na testa. O outro anjo aqui no Apocalipse, que também tem uma mensagem profética, traz uma mensagem de advertência, e ele vem do meio do céu com a mensagem de advertência, falando que quem receber a marca da besta na testa, esse vai beber do vinho do furor de Deus. Bom, então, se nós resumirmos tudo que nós vimos aqui sobre essa expressão profética, rumores vindo do Oriente e do Norte, nós podemos concluir o seguinte: é uma referência à palavra de Deus que será pregada com o poder do Espírito Santo, exaltando o selo de Deus em contraste com a marca da besta. E esta mensagem profética, exaltando o selo de Deus em contraste com a marca da besta, diz aqui o texto de Daniel 11:44, que isso vai produzir no rei do norte um grande furor. E ele vai então sair para destruir e exterminar a muitos. Olha aqui, símbolo de perseguição religiosa. Se nós pudéssemos aqui agora fazer um resumo desse aspecto em relação ao que nós já aprendemos em Daniel 11, nos últimos versos, nós poderíamos dizer assim como a luta para retomar as terras lá do Levante dos muçulmanos, né, lá no passado, chamado de cruzadas, assim como esse evento inspirou também a perseguição aos hereges, que foi a Inquisição, que aconteceu justamente na época das cruzadas ali, logo após, assim também a atual luta contra o terrorismo lá no Levante, né, contra o Estado Islâmico e movimentos terroristas, assim também essa luta vai inspirar a perseguição religiosa contra aqueles que não aceitarem a marca da besta. Então, olha aqui, é um quadro profético muito interessante. Isso aqui nós conseguimos justamente descobrir estudando Daniel 11, verso 44. Nesse vídeo, nós vamos fazer um estudo sobre Daniel 11, verso 45. O texto de Daniel 11:45 diz assim: que o rei do norte armará suas tendas palacianas entre o mar e o glorioso Monte Santo. Aqui, nesse texto, nós encontramos uma referência profética que provavelmente mostra a transferência de sede de poder do rei do norte, de Roma, para a região ali de Jerusalém, porque tem uma referência aqui ao glorioso Monte Santo, que é uma expressão usada para Jerusalém. Então, armará suas tendas palacianas. Bem, como o rei do norte vai alcançar a supremacia novamente no mundo, e vai inclusive perseguir aqueles que discordarem disso, o rei do norte terá toda assim a oportunidade para transferir essa sua sede de poder então de Roma para Jerusalém. Notem aqui que a sede de poder fica lá em Roma, no Vaticano, transferência para provavelmente aqui Jerusalém, que é a referência ao glorioso Monte Santo. E a partir de Jerusalém, o rei do norte então vai tentar governar o mundo todo. Além disso, o texto diz assim: mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Aqui mostra a intervenção de Deus, que o poder, a supremacia do poder aqui do rei do norte vai chegar ao fim e não vai ter ninguém que possa livrá-lo. Lógico que essa é uma referência ao livramento que vem de Deus, a interferência direta de Deus de alguma forma. Então, se nós resumirmos tudo que nós vimos aqui desse estudo de Daniel 11, 40 até o 45, nós podemos fazer um resumo assim. Lá em Daniel 11, verso 29 e 30, nós vimos que o rei do norte ele sofreu uma derrota pelo rei do sul.
Foi na época das cruzadas ainda. Do verso 30 ao 39, o rei do norte confirma sua supremacia, sua grandeza, e persegue todos os que discordam do seu poder. Foi o período da Inquisição. Em Daniel 11:40, nós encontramos aqui uma repetição da história. Olha que interessante. O rei do norte sofre um ataque do rei do sul. No nosso estudo aqui, nós colocamos a possibilidade do rei do sul ser então, o Estado Islâmico, né, o califado sunita aí, radical, e atacando Roma papal. Depois disso, o rei do norte, dos versos 40 a 43, nós vimos, o rei do norte influencia os Estados Unidos e a OTAN a invadir ali o Levante. Com isso, o rei do norte, no verso 44, confirma sua supremacia com a marca da besta e persegue também os discordantes. E por fim, no verso 45, o rei do norte transfere o seu quartel-general para Jerusalém e aí chega ao seu fim pela mão de Deus, pela intervenção divina. Então isso é um rápido resumo de tudo que nós vimos nesse estudo. Realmente é uma profecia de muita importância para todos aqueles que vivem aqui no tempo do fim. E nós oramos a Deus para que, quando acontecerem essas coisas, todos nós estejamos preparados para esses eventos e permitindo que Deus esteja conosco e nós também sempre com o nosso Deus.